Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da minha série sobre os principais ecossistemas do Brasil e do planeta Terra. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as florestas tropicais e subtropicais úmidas montanas. Já de saída eu queria chamar a atenção de vocês para essa imagem bonita que a gente vê na foto da Serra Gaúcha, coberta por Mata Atlântica, do tipo subtropical úmida, conhecida no Brasil como ombrófila densa. Esse ecossistema, na classificação da UICN, corresponde ao ecossistema T1.3. A caracterização geral do funcionamento desse tipo de ecossistema foi proposta no trabalho do David Kate e colaboradores, publicado em 2022 como parte da proposta da UICN de classificação de todos os ecossistemas do planeta Terra. A referência completa desse trabalho, assim como o link da internet de onde você pode baixar ele, estão na descrição aqui no vídeo. Nessa classificação, as florestas tropicais e subtropicais úmidas montanas representam o grupo funcional T1.3, dentro do bioma florestas tropicais e subtropicais, que é o T1, que por sua vez é parte do mais amplo reino terrestre, que é o T de terrestre. Esse tipo de ecossistema ocorre em climas com grande quantidade de chuva, tanto pelo clima em si, que é úmido, como também porque a altitude, em muitos casos, promove o que a gente chama de chuva orográfica ou de relevo. A chuva orográfica ou de relevo acontece porque o ar úmido tropical, que vem da direção do mar, é forçado a subir quando encontra as montanhas. Quando esse ar sobe, ele esfria, e esfriando ele não consegue reter mais tanta umidade, e essa umidade então cai na forma de muita chuva do lado das montanhas em que o vento úmido chega. Essa umidade que chega constantemente, aliada às temperaturas mais frias por causa da altitude, leva à formação de muitas nuvens, e essas nuvens por si só, mesmo quando não está chovendo, ajudam a manter o ambiente bastante úmido durante todo o ano. O dossel dessas florestas é formado por copas de árvores, é bem fechado, e ele ajuda a manter o subbosque, que é o interior florestal, sombreado e úmido. As temperaturas são amenas e até frias, com ocasionais geadas nas regiões subtropicais. A variabilidade sazonal é moderada, porque sendo ecossistemas em regiões tropicais e subtropicais, o inverno não é muito gelado. Porque sendo ecossistemas em regiões tropicais e subtropicais, o inverno não é excessivamente gelado. E sendo montanhosos, não tem verões extremamente quentes também. Mas a variabilidade diurna é moderada até alta, e é comum noites frias e dias quentes. As temperaturas mínimas médias no inverno podem ficar em torno de 0 graus em algumas áreas. Os deslizamentos de terra são uma forma importante de perturbação natural nesses ecossistemas, que impulsiona a dinâmica de sucessão em encostas íngremes e é aumentada por eventos de chuva extrema. Aqui na imagem, um deslizamento de terra na encosta da Serra Geral do Rio Grande do Sul. As montanhas recebem muito mais radiação ultravioleta B com a altitude. Então é um fator ambiental diferenciado desses ecossistemas, a grande quantidade de UVB. Em algumas regiões, as montanhas são expostas a tempestades geralmente causadas por ciclones extratropicais ou pelo encontro de massas de ar frias e quentes. Então, muitas regiões tropicais e subtropicais sofrem tempestades bastante fortes. As florestas desses ecossistemas são perennifólias, que significa que elas não perdem as folhas em nenhuma época do ano. Tem o dossel fechado, geralmente de árvores não muito altas, formando uma única camada de copas a cerca de 5 até 20 metros de altura, dependendo do local. Uma característica marcante desses ecossistemas de montanha é que eles apresentam gradientes muito intensos, que podem existir em pequenas distâncias até.
A gente chama de gradiente uma mudança na temperatura, na umidade, no grau de exposição ao sol e também na inclinação do terreno. Então, o gradiente é uma mudança em um desses fatores ambientais. Nas regiões montanhosas, todas essas mudanças acontecem muito intensamente em distâncias curtas. Isso gera uma grande quantidade de microhábitats. Eu estou chamando aqui de microhábitats regiões de terreno relativamente pequeno com características únicas. Então você pode ter uma área da montanha sombreada de manhã, mas quente e seca de tarde, com muitas nuvens no final do dia. E uma outra área não muito distante, que já é sombreada de tarde, com nuvens durante a manhã e muito mais úmida. E assim vai, um grande número de mudanças e locais únicos. Isso sem falar nas diferenças de temperatura e umidade que vão acontecendo com a altura da montanha e que geralmente cria zonas ao longo da sua elevação. Por fim, mas não menos importante, as grandes diferenças entre uma face da montanha, que pode estar exposta, por exemplo, para o lado do mar, e a outra face que pode estar exposta, por exemplo, para o lado do interior, que causa grandes diferenças também. Em resumo, as montanhas são ambientes altamente heterogêneos e variados. As florestas perennifólias de dossel fechado nas montanhas tropicais geralmente têm um dossel de árvores baixa, de camada única, que pode ser uma floresta de apenas 5 metros até florestas mais altas de cerca de 20 metros, como eu já falei. Veja que a altura da floresta depende muito das características do local específico. Como eu falei na imagem anterior, você pode ter numa altitude maior uma floresta mais baixa e numa altitude menor uma floresta mais alta, ou em um lado mais exposto ou menos exposto, uma floresta maior ou menor, com estrutura mais ou menos desenvolvida. É comum as árvores e arbustos terem folhas pequenas, que na botânica são conhecidas como micrófilas ou notófilas. Com a diminuição da altitude, essas florestas tropicais montanas fazem a transição para as florestas tropicais de terras baixas, que são o ecossistema tipo 1.1, e para florestas temperadas, quentes, em latitudes mais altas, que são o ecossistema T2.4. Samambaias epífitas, briófitas, líquens, orquídeas e bromélias vistosas cobrem os galhos das árvores e exploram a umidade atmosférica das nuvens. Mas as gramíneas são raras ou inexistentes nesses ambientes, com exceção dos bambus em algumas áreas. Então, em algumas montanhas tropicais, você pode ter grandes quantidades de bambu, mas gramíneas no ambiente natural florestal tropical realmente é muito raro. A produtividade desses ambientes, a produção de biomassa, de folhas, troncos, de material biológico é moderada. Por um lado, essa produtividade ela é alimentada pela energia solar das latitudes tropicais e subtropicais, que tem bastante sol. Mas, por outro lado, ela é limitada por uma exposição muito alta à radiação ultravioleta B, à temperatura mais fria e, às vezes, pelo solo raso e também pelo vento forte, que muitas vezes tem. Então, tudo isso cria um tipo de ecossistema que tem uma produtividade razoável, mas não é muito alta. Então, gera um acúmulo de biomassa não muito alto também. Por isso é que as árvores não são tão grandes, a floresta não é tão alta, nem tem folhas muito grandes também. Os solos desses ecossistemas costumam acumular bastante matéria orgânica, porque por um lado cai bastante chuva, que promove o desgaste intenso das rochas e a lixiviação de nutrientes, e pelo outro lado tem as temperaturas frias, que retardam a decomposição da matéria orgânica. Por isso que os solos desses ecossistemas montanhosos são chamados de solos úmicos, muitas vezes. Essa alta quantidade de matéria orgânica em decomposição é conhecida como humus. E uma característica do humus é que ele prende quimicamente, ele sequestra nutrientes como nitrogênio e fósforo. Então esse sequestro de nitrogênio e fósforo dificulta a absorção desses nutrientes pelas plantas. Também é um fator que limita o crescimento vegetal e a produtividade primária nesses ecossistemas. O crescimento das árvores costuma ser sazonal,
com o crescimento ocorrendo mais numa estação do ano e menos na outra. Nessa imagem aí, isso está registrado na forma desses anéis de crescimento de um tronco de uma árvore, onde a parte mais escura de cada anel representa um crescimento lento numa estação do ano e a parte clara de cada anel representa o crescimento rápido em outra estação do ano. A reprodução também é sazonal, com as flores e frutos e sementes sendo produzidos mais em certas épocas do ano do que outras. Na imagem a gente vê uma árvore florida do manacá da serra, que é uma espécie da família das melastomatáceas, Atiboquina mutabilis. Existem muitas espécies com sementes dispersas pelo vento, como o jacarandá, da Albergia brasiliensis, que é da família botânica das fabáceas. E também muitas espécies com sementes dispersas pelos animais, como é o caso do pinheiro brasileiro Araucária angustifolia. A diversidade de árvores é de moderada a baixa, enquanto as epífitas são muito mais diversas, mas frequentemente existe um alto endemismo local em altitudes mais elevadas na maioria dos grupos. Endemismo são as espécies cuja distribuição geográfica é limitada a uma área, são espécies de ocorrência única naquela área. Esses endemismos são especialmente altos para os anfíbios, para os pássaros, plantas e invertebrados, como insetos, por exemplo. Como todo ecossistema, as florestas tropicais e subtropicais montanas têm o seu regime de perturbação natural. Esse regime consiste na destruição periódica de uma parte da floresta, de forma natural, que gera uma renovação através da regeneração de árvores jovens. Nos ecossistemas de floresta montana, essa perturbação acontece através da queda de árvores, formando clareiras, como a gente vê na imagem, através de deslizamentos de terra, que são perturbações em proporção muito maior nas encostas, através da queda ocasional de raios por causa das tempestades e mudanças de temperatura, mudanças de pressão, então você tem muitas nuvens e então você tem a ocorrência de raios maior nessas áreas, que também matam árvores ocasionalmente, Ou em algumas áreas mais raramente, por exemplo, tempestades de vento extremas, que formam ciclones, certas áreas têm ciclones, formação de ciclones, e aí você tem ventanias em grandes proporções. Bancos de plântulas e bancos de plantas jovens são comuns, onde esses juvenis sobrevivem no interior florestal com pouca luz e com muito pouco crescimento. Mas bancos de sementes já são raros. A maioria das plantas é tolerante à sombra e pode se desenvolver lentamente na sombra, certo? Agora, sementes dormentes no solo é uma coisa rara nesses ecossistemas. Aqui a gente tem aquele resumo teórico sobre a teoria ecológica dos ecossistemas de florestas tropicais e subtropicais montanas. Então, para entender aqui, a gente tem o seguinte: você tem um ambiente com muitos gradientes altitudinais, chuva orográfica, chuva de relevo, o frio aumentando com a elevação, exposição ao raios ultravioleta B. Essa situação afeta a disponibilidade de nutrientes, então limita nitrogênio, limita fósforo. Por outro lado, tem muita água disponível e de maneira confiável, tem sempre umidade. Isso gera uma condição de crescimento boa, porém moderada por causa do frio, e uma variabilidade maior entre estações e dentro do mesmo dia, mais de temperatura. Também esse ambiente físico está ligado a um clima com geralmente cobertura de nuvens, bastante grande, o que limita também a luz, limita a luz. Essa limitação de luminosidade ela está influenciando também na produtividade. A produtividade também é limitada por essa relação, Essas condições de crescimento moderadas influenciam, por outro lado, aqui, nas interações bióticas, ou seja, tendo capacidade de sustentar uma floresta, a relação principal é a competição entre as árvores pela luz, Então você tem bastante sombra, as árvores fazendo sombra, tendo que competir pela luz, e essa é uma sombreando a outra, que está ligada
a limitação de luz aqui, né? Fica reforçada. E o microclima úmido, o que gera a chamada regulação de baixo para cima, ou seja, é a capacidade das árvores e arbustos e ervas produzirem biomassa é que vai limitar ou regular ou controlar as características do ecossistema, tá? Por fim, você tem o regime de perturbação através do deslizamento de encostas, que são íngremes, e tempestades com ventos fortes e raios, que também afetam, renovam a estrutura de interações aqui, né? Então, a competição entre as árvores vai ser aliviada periodicamente pelos deslizamentos de terra, pelas tempestades, quedas de árvores, que abrem espaços e plantas jovens, pioneiras e jovens, colonizam essas áreas e escapam da competição. Então esse sistema todo, ele gera as propriedades que a gente vê na montanha, que são a produtividade moderada, uma diversidade baixa a moderada, um endemismo local alto, uma copa de árvore baixa e densa e simples, bastante briófitas, bastante epífitas e tolerância à sombra e uma dinâmica de clareiras. Então essa aqui seria um resumo da teoria ecológica das florestas de montanha tropicais. Já esse mapa aqui que você vê na imagem mostra a distribuição global desse tipo de ecossistema. As áreas mais escuras são os locais onde esse tipo de floresta predomina e as áreas mais rosa claro são onde esse tipo de ecossistema existe na forma de mosaico ou mistura com outras vegetações, como florestas úmidas. Por exemplo, dá para ver aqui que você tem esse ecossistema, ele é distribuído de maneira restrita. Você tem aqui no leste da África uma série de montanhas famosas, tem pontos isolados em outros continentes e grandes quantidades de montanha no sudeste da Ásia, né? Sudeste da Ásia, tem Bornéu, Sumatra, você tem ali no próprio Vietnã e outras áreas. Tem um pontinho aqui no Havaí e você tem a América Latina e Caribe. Aqui na nossa América Latina, a gente vê essas regiões montanhosas muito concentradas no México e na América Central. Ó. México e América Central tem grandes quantidades de ecossistema de floresta tropical montanhosa. Também no Caribe, aí principalmente um pouquinho em Cuba, um pouquinho de nada na Jamaica e um pouco aqui na ilha de Hispaniola, onde você tem a República Dominicana. E também aqui nessas arco de ilhas, esse arco de ilhas do Caribe chamado Antilhas Menores, que tem ilhas como a Martinica e Guadalupe. Aí fora isso você tem uma maciça concentração de ecossistemas montanhosos tropicais florestais na Cordilheira dos Andes centrais e Andes do Norte, que se bifurcam aqui na Colômbia e na Venezuela. Então esses Andes são a maior concentração mundial de florestas montanhosas, né? E no Brasil você tem aqui em Roraima, no sul da Venezuela, o que a gente chama de ecossistemas de tepuís, né? Que são formações geológicas do escudo das Guianas, que são montanhas em forma de mesa, com topo plano e a lateral íngreme, que se elevam abruptamente. Esse tem inclusive um Parque Nacional do Monte Roraima. Mais para o leste e sul do Brasil, você tem aqui a Chapada Diamantina, que é um importantíssimo centro de endemismo. Você tem aqui a Chapada dos Veadeiros, no nordeste de Goiás, que estou me referindo. É dentro do domínio do Cerrado. E você tem aqui no sudeste, você tem essa concentração de serras, a Serra do Mar e também a Serra do Espinhaço, que tem muito endemismo também, muito endemismo. Então são áreas muito importantes, esses ecossistemas nessas regiões. Na classificação da vegetação brasileira, esse ecossistema corresponde aproximadamente à floresta ombrófila densa e à floresta ombrófila mista, todas duas montana e altomontana. É importante aqui ressaltar que essa correspondência é aproximada, porque são classificações diferentes e a tendência da UICN é considerar como florestas montanas florestas em altitudes mais altas, pelo mapa que eu mostrei antes. Né? Os limites altitudinais aqui, pelo sistema brasileiro de classificação, dependem, como eu falei em outros vídeos, da latitude. Então, eu estou considerando aqui as categorias montana e altomontana do IBGE. A classificação do IBGE, ele determina que entre 4 graus norte
e 16 graus sul, você tem as florestas são consideradas montanas acima de 600 metros. Entre 16 graus sul e 24 graus sul, aí já faz mais frio, e aí isso faz com que já acima de 500 metros já teria um clima montano. E abaixo de 24 graus sul até 32 graus no final do Rio Grande do Sul, você teria mais frio ainda, e aí você teria acima de 400 metros já uma vegetação de montanha. Isso aqui no IBGE, no sistema brasileiro. A UICN não estipula uma altura específica, mas pelo mapa deles dá para ver que eles consideram que o ecossistema montano é mais alto do que essas alturas. Tá? Eu já vi alguns artigos internacionais considerarem que é montano a partir de 1.000 metros, inclusive. Então, eu acho que eles estão considerando uma altitude maior, mas no Brasil já se considera que existem essas características a partir dessas altitudes. Um outro critério com embasamento científico muito atualizado é a classificação da vegetação brasileira e sul-americana não andina, proposta pelo professor Ari Oliveira Filho da UFMG nesse artigo científico mostrado aqui na tela, publicado em 2009, como eu já mostrei em outros vídeos. Nessa tabela 2 desse artigo, o autor adota alguns critérios semelhantes ao do IBGE, mas os limites de altitude são um pouquinho diferentes. Ele identifica a latitude de 13 graus aqui, ó, como um limite de latitude, onde ele faz a divisão, 13 graus, depois 25 graus, e ele considera a altitude de 700 metros, de 0 graus até 13 graus sul, seria 700 metros o limite de vegetação, depois à medida que vai para o sul, esse limite desceria para 600 metros e para 500 metros. E ele não identifica vegetação montana e altomontana. Ele nomeia como ínferomontana e superomontana, tropical e subtropical, ínferomontana e superomontana. Superomontana acima de 1.000 metros ou 900 metros, dependendo da latitude. Então aqui, só fazendo uma observação final, que eu já também comentei antes, em outros vídeos, é explicar que mesmo essas montanhas ocorrendo em várias regiões e várias áreas, elas não tendo um funcionamento parecido, sendo o mesmo tipo de ecossistema, elas têm diferenças florísticas marcantes. Com a altitude, a flora e a fauna muda com a altitude, mas também muda com o espaço. Então, uma montanha, esse mapa aqui é um mapa de regiões florísticas da Mata Atlântica, publicado pela Cantídio e Souza em 2019, pela Luísa Cantídio e eu em 2019. À esquerda com dados de presença e ausência, e à direita com dados de abundância das árvores. O importante de você ver aqui é que a Mata Atlântica é dividida em regiões florísticas com espécies de árvores diferentes. Então, uma montanha que esteja aqui no Rio de Janeiro, um pouquinho mais próximo da cidade do Rio de Janeiro, vai ter espécies bem diferentes de uma montanha de Mata Atlântica em São Paulo. Já tem várias espécies diferentes, tem muitas espécies endêmicas. Então, essas são espécies diferentes. E também vai ter na Serra Geral, Serra de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, são espécies diferentes também. E no sul você ainda tem um gradiente longitudinal leste-oeste. Você tem espécies diferentes mais próximas do litoral, espécies diferentes mais para o interior, onde é menos úmido um pouco. Ou seja, não é porque é um ecossistema tropical ou subtropical, de montanha, florestal, que as espécies vão ser as mesmas. Pode ser o mesmo tipo de ecossistema numa área ou em outra, uma região ou em outra, mas são espécies diferentes porque essa definição de ecossistema é funcional, não é composicional. As florestas tropicais e subtropicais de montanha prestam diversos serviços ambientais, também chamados de serviços ecossistêmicos importantes. Entre eles, a gente pode destacar a regulação hídrica, que acontece através de 3 serviços principais. O controle da erosão, a floresta impede que o solo escorra para dentro da água e acabe com a qualidade de água e acabe com o rio. E a proteção dos rios, né, retendo o sedimento nas margens. Com isso faz a manutenção da qualidade da água, que fica protegida não só da erosão, mas também pela temperatura. A água fica mais friazinha, é um habitat uma água que diminui a proliferação de micro-organismos. E você tem a regulação do fluxo da água, né? O escoamento da água para dentro do rio fica mais lento, porque a floresta
retém a água e a água vai minando e pingando da floresta para dentro do rio lentamente. Evita as grandes enxurradas que causam inundações súbitas. Com isso, regula esse fluxo, contribuindo para o abastecimento das bacias hidrográficas. Outro serviço fundamental é o sequestro e armazenamento de carbono, né? As florestas de montanha capturam o CO2 atmosférico, o gás CO2. Com isso, contribuem muito para suavizar, mitigar as mudanças climáticas. E elas armazenam carbono na biomassa dos troncos, galhos e nos corpos dos animais e no solo, o próprio solo, que é um solo com muita matéria orgânica, então armazena muito carbono. Também elas promovem a conservação da biodiversidade. Elas formam habitat para diversas espécies da flora e da fauna. E também permitem que vários processos ecológicos, como a dispersão de sementes e interações entre espécies, como competição, predação, todas as interações da biodiversidade aconteçam nessas florestas. E elas também promovem a regulação do clima. Elas influenciam o microclima local e regional. Elas contribuem para o ciclo da chuva, porque essas florestas aumentam a formação de nuvens e de chuva pela sua evapotranspiração das árvores. Com isso, elas permitem a reciclagem da água. Uma grande parte da água da chuva que cai sobre as florestas de montanha é reciclada de volta para a atmosfera. Isso mantém um ciclo contínuo de umidade na região e evita que essas regiões de montanha se ressequem. Elas ainda provêm recursos. As florestas de montanha produzem recursos que nós usamos, como madeira, e também recursos não madeireiros, como as sementes, e resinas, e mel, como nessa foto nós temos os pinhões das araucárias. Sem contar que elas fornecem recursos genéticos para a pesquisa e para o desenvolvimento. Também tem os recursos culturais, por causa do valor lindo das paisagens. São belíssimas paisagens montanhosas e serranas, que têm esse valor estético e paisagístico, que geram oportunidades para o ecoturismo, para a indústria do turismo, com todos os seus empregos, passeios e lazer das famílias, e tem uma importância cultural e espiritual para as comunidades locais, que vão lá tirar fotografia, pintar, fazer retiros, fazer meditação. Além disso, esses ecossistemas eles protegem o solo, eles evitam maiores deslizamentos de terra e promovem a manutenção da fertilidade do solo, que é uma coisa fundamental não só para a produtividade do próprio ecossistema, como também para a agricultura nessas regiões de serra. E por fim você tem a polinização, porque elas são habitats para os polinizadores, que são essenciais para a agricultura e para a manutenção da biodiversidade. E a ciclagem de nutrientes, porque essas florestas, com a sua umidade e a sua biodiversidade, promovem a decomposição da matéria orgânica, ou seja, essas florestas produzem a mineralização dos nutrientes minerais que estão presos dentro das folhas e troncos e do corpo dos animais. Quando eles morrem, caem no chão, fungos e bactérias decompõem e liberam esses minerais de volta para o ambiente. Esse é um serviço prestado por essas florestas. Esses serviços ecossistêmicos todos são fundamentais para o bem-estar humano e para a manutenção do equilíbrio ecológico na escala local, regional e global. A conservação e a restauração dessas florestas de montanha são cruciais para garantir que esses serviços essenciais continuem existindo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e saibam um pouco mais sobre as belas e importantes florestas tropicais e subtropicais montanhosas. Um abraço e até o próximo vídeo.